Neste vídeo eu vou falar por que algumas empresas fracassam na implantação do programa 5S. Apesar do movimento 5S no Brasil ter início na década de 80, foi a partir de 1990 que ganhou maior adesão, impulsionado pelos programas de qualidade e sistemas de produção. Devido à simplicidade dos conceitos, baixo custo de implantação e promoção de resultados de curto, médio e longo prazos, o 5S passou a ser uma base física e comportamental para todos os sistemas de gestão das empresas em todo o mundo. Porém, ao longo de sua difusão, muitas dessas empresas não obtiveram os resultados esperados, pois a maioria se limita a aplicar o 5S apenas em atividades de descarte, organização e limpeza temporária das instalações, sem que isso se torne um hábito. Para você ter ideia, de cada 100 empresas que implantam o 5S no Brasil, 80% não conseguem manter o programa funcionando por mais de 3 anos. Apenas 2% conseguem implantar todos os 5S de maneira sistemática. Evidentemente, são vários os fatores de fracasso da implantação. Eu vou comentar agora sobre os mais comuns. Primeiro, a falta de entendimento dos conceitos. O 5S ainda é visto por muita gente como um programa de ordem e limpeza e não como um processo educacional, inclusive pelas pessoas estratégicas da empresa, pelos supervisores e pelas lideranças. Segundo ponto, falta de um plano estratégico. Pela simplicidade dos conceitos do 5S, a empresa acredita que o programa dispensa a liderança do número 1 e as atividades são desenvolvidas de forma aleatória, sem sistemática, sem meta, de forma voluntária e dissociadas das ações de sobrevivência e competitividade da empresa. Terceiro ponto, o plano limita-se até o dia de lançamento, chamado também dia D ou dia da grande limpeza. A maioria das empresas consegue chegar com sucesso até o dia de lançamento. Passado esse dia, o programa esfria até ser esquecido. A empresa não tem um plano para a manutenção do programa. O quarto ponto, encarar o 5S como um enlatado. Não existe receita de bolo para o 5S. Cada empresa tem a sua característica e a sua cultura. Implantar o 5S da mesma forma que foi visto em uma outra empresa é um grande erro. Outro ponto importante, ter pressa na execução do 5S. Querer mudar drasticamente a cultura da empresa e das pessoas é uma tentativa que não obtém efeitos duradouros. Portanto, acreditar que em 3 ou 4 meses o 5S estará implantado e não reconhecer as particularidades e as limitações das pessoas. Hábitos resultantes de vários anos de vida e não são rapidamente modificados. Outro fator de fracasso é fazer o 5S para os outros. Esta é uma prática frequente nas empresas. Fazer 5S para uma visita de pessoas ilustres, autoridade ou profissionais de outras empresas, fazer 5S para auditores e fazer 5S para o cliente é o mesmo que jogar o lixo embaixo do tapete. Outro ponto importante, usar as auditorias para puxar o 5S. Esse é um dos erros mais comuns. As empresas investem bastante tempo na elaboração e revisão de checklists e critérios de avaliação, na capacitação e reciclagem dos auditores, na metodologia e execução das auditorias e investem muito pouco tempo na conscientização do sentido top-down. As empresas que têm obtido sucesso na implantação do 5S apresentam em comuns os seguintes fatores, além, evidentemente, de evitar aqueles que eu falei que levam ao fracasso. Primeiro, a liderança do número 1. O número 1 lidera o programa dando o apoio necessário, tendo uma preocupação permanente com o avanço do padrão e cobrando da média gerência uma atuação firme na manutenção e nas melhorias. Outro ponto importante para o sucesso, a extensão do 5S para toda a empresa. A empresa não restringe o 5S às instalações industriais, mas estende as atividades de apoio, inclusive para as empresas terceirizadas, os escritórios e até mesmo os computadores. Outro ponto para o sucesso é a promoção contínua do programa. A programação de atividades promocionais e técnicas do 5S são fundamentais para a sua consolidação. Exemplo, reuniões relâmpagos, autoavaliação, auditorias, plano de ação com metas estabelecidas, desenvolvimento de padrões de referência, delimitação das áreas com respectivos responsáveis, divulgação dos níveis de 5S de cada instalação em placares, a exposição de fotografias do antes e do depois em locais de grande acesso e em jornais internos,
A realização de eventos como gincanas, seminários e concursos, as visitas internas e externas, palestras de reciclagem são apenas práticas que levam ao sucesso do programa. Tudo isso feito ao longo do tempo sem afogar a rotina das pessoas. Outro ponto importante, tratar o 5S como aliado dos indicadores de performance. A vinculação do 5S com outros programas e ferramentas gerenciais da empresa, repercutindo no aumento da produtividade, na melhoria da qualidade, na segurança do trabalho, na motivação e na redução do desperdício. Outro fator de sucesso, a escolha da estratégia correta. Normalmente, essas empresas pesquisam sobre o assunto, fazendo visita às outras que estão em estágio mais avançado e até contratam consultores com experiência prática, elaboram o seu plano e fazem o devido monitoramento. E outro ponto importante, o tratamento do 5S como um processo de transformação do ambiente e das pessoas. As melhorias dos ambientes de trabalho ocorrem em paralelo com a transformação cultural das pessoas de todas as áreas e de todos os níveis. As empresas na qual o 5S não vingou, mas que pretendem reinvestir na sua aplicação, devem fazer a seguinte análise. Primeira análise, o 5S não vingou devido a outras contingências da empresa. Neste caso, a retomada não é difícil, pois o 5S não está desacreditado. É compreensível que a falta de continuidade foi devido aos problemas e ou mudanças que a empresa vivenciou. Cursos, palestras, materiais de divulgação e uma consultoria experiente podem ser utilizados para a retomada do programa. Segunda hipótese, o 5S não vingou por falha na condução do processo. Este caso é mais difícil de ser solucionado, pois o 5S deve estar desgastado perante os empregados. Não cabe aqui descobrir os culpados pelo fracasso, mas admitir que faltou comprometimento da alta gerência e, por consequência, da média gerência. Desta forma, o mais recomendado é revisar a estratégia de implantação e manutenção e fazer um workshop com toda a liderança da empresa, fazendo-se um nivelamento conceitual do 5S, expondo os possíveis fatores que levaram o 5S à situação atual, apresentando o novo plano. No final do workshop, deve ficar claro que o 5S só será retomado se houver um interesse muito grande das lideranças. Para mais informações sobre o tema, entre em nosso site. Nele você encontra todas as informações e produtos que levam a sua empresa a um nível de 5S classe mundial. Tchau!